Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto Nitrini, Érica Magris, que talvez não apareça porque está com o bebê Noah, Sérgio Magalhães, e esse é mais um episódio do Café Country. Olá, galera, tudo bem aí? Como é que estamos? Fala, Vagnão. Fala, turma. Pessoal, cada vez mais as boutiques esportivas se espalham por todo o país. Não se nega a importância da medicina esportiva, dos exames e check-ups, informações sobre desempenho, saúde e seus tratamentos. Porém, existe uma parte do corpo que não é contemplada na avaliação dos médicos e pode ter impacto relevante na saúde e na performance do atleta. Para falar sobre essa área, vamos receber hoje a doutora Marcela Moreira, que é formada em odontologia pela Universidade Estadual de Campinas, e gloriosa Unicamp, especialização pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, mestranda na área de dor orofacial e DTM, não sei nem o que é DTM, brincadeira, eu sei, mas eu quero que você explique depois, com concentração no atendimento de atletas e praticantes de triatlon há 3 anos. Doutora Marcela, seja bem-vinda ao nosso Café Country. Gente, obrigada pelo convite, estou muito feliz que deu certo. E muito feliz de vir conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse assunto. Você sabe que doutora Marcela foi só até aqui, né? Porque eu não vou conseguir nunca te chamar de doutora Marcela, sendo que você é minha atleta e não é minha doutora. Você sabe disso. Não, até porque, na verdade, eu não sou doutora, né? Porque eu tô no mestrado, eu não tenho doutorado ainda, né? Então, as pessoas não entendem muito. Baixo. As pessoas não entendem essa história de título, o que é doutor, o que não é, mas enfim. Marcela, vamos começar o seguinte, ó. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós, isso é um assunto extremamente polêmico, poucas pessoas sabem, mas me fala um pouquinho o que a odontologia tem a ver com o esporte e o que o odontologista, é isso que é odontologista, o que é um odontologista do esporte, Má? Tá, então eu vou começar pelo gancho que você deu, a bola que você deixou quicando ali na introdução, quando você falou de ser uma parte do corpo que pode influenciar na saúde do atleta e na saúde do indivíduo e que muitas vezes não é contemplada, né, num check-up geral, médico, e nem deveria ser. A boca é parte integrante do nosso corpo, né, e as pessoas esquecem isso. E eu tô falando pessoas no geral, não só os pacientes, mas médicos também, fisioterapeutas, profissionais, pessoas pensantes como um todo, acabam esquecendo da relação da boca com o corpo. E a boca nada mais é do que a porta de entrada para a maioria das coisas e dos processos pelos quais a gente passa no nosso dia a dia, né? É estranho falar assim, mas tem muita gente que acha esquisito chegar no consultório e receber uma prancheta com uma anamnese de 3 páginas perguntando sobre a saúde geral. E que acho estranho sentar na minha cadeira e antes de eu falar, então abre aí a boca, perguntar sobre a saúde geral, se toma medicamentos, se tem alguma alergia e por aí vai. E tem muito, como eu falei, tem muito médico que negligencia essa relação também. Então eu lembrar que antes de qualquer coisa que a boca está integrada ao resto do corpo, talvez deixe mais natural o pensamento daqui pra frente nessa nossa conversa. E é engraçado porque, basicamente, o corredor, o triatleta, ele pensa o quê? Eu penso no meu joelho, eu penso no meu pé, eu penso no meu quadril, na minha estabilização de quadril. E dificilmente ele vai pensar na saúde bucal, né? Sim, na verdade nunca, né? Vai pensar quando tá com dor. Só que aí quando tá com dor... Eu quero saber se você pensa na sua saúde bucal, Betones. Bom, eu vou no dentista a cada 6 meses, eu sou meio chato com essas coisas, cara, porque eu tenho... É que, na verdade, assim, eu quando era pequeno, eu quebrei, cara, os 3 dentes aqui da frente, né? Brincando na piscina do clube. E aí, isso cara, me forçou a ir muito no dentista na época, porque eu tinha que ir direto ver como é que eles estavam, porque não só quebrou esse, como amoleceu todos os outros. Então eu tive um monte de cárie, porque eu não podia escovar o dente, que eu ficava com uma coisa na boca para os dentes voltarem pra posição, tipo um aparelho. E aí, como lascava, tinha que voltar no dentista, ficava assim e tal. Então, eu criei esse hábito e eu vou a cada 6 meses no dentista pra dar uma olhada geral aqui. E mesmo assim, tá cheio de lasca, sempre lasca, porque eu tenho um monte de toque correndo, um monte de vício que não tem jeito.
Aí eu tenho também, assim, para mim a boca é o primeiro quando acusa qualquer baixa resistência, a boca para mim é sempre o primeiro, ela enche de afta e eu fico, e eu tenho, hoje eu tô treinando muito menos, mas quando a gente se entope, né, daqueles suplementos, gel, tudo, putz, eu ia, acho que a cada 3, 4 meses fazer limpeza, porque aquilo parece que deixa resíduo, né, gel, whey, tipo, forma uma craca ali, a gente fica comendo aquele bando de porcaria químico lá. É isso aí, é bem isso. E aí o que acontece também é que a gente esquece que o nosso corpo é um organismo integrado, né? Então, o sangue que passa pela boca, passa pelo coração, passa pelo dedão do pé. Então, se a gente tem uma infecção na boca, essa infecção está circulando pelo corpo todo, né? E aí, respondendo à pergunta de o que faz um odontologista do esporte, eu nunca tinha falado essa expressão odontologista do esporte, mas é basicamente o dentista que avalia e trata as doenças da cavidade bucal que podem diminuir ou influenciar negativamente a performance esportiva. Ela é uma especialidade muito mais preventiva do que, digamos, interceptativa. Ela é interceptativa quando necessário, mas a intenção principal da odontologia do esporte é prevenir. Entendi. Então, assim, se a gente for falar em impacto de uma boa saúde bucal, ela não vai melhorar o desempenho do atleta, mas ela vai prevenir, é isso, né? Basicamente, sim. Essa é uma pergunta ampla, né? E na verdade, ela pode dar pano para bastante história. Eu vou falar sobre isso meio que ao contrário, né? Então, uma boa saúde bucal vai melhorar o desempenho do atleta? Talvez não, mas uma saúde bucal ruim vai provavelmente trazer malefícios de diversas formas para um atleta, né? Então, os primeiros registros históricos de odontologia do esporte é nas Olimpíadas de 92 em Barcelona, que um dos candidatos, digamos assim, um dos atletas que tinha mais chance de pegar a medalha de ouro na maratona, acabou tendo uma performance péssima, porque no dia anterior à prova, ele teve que ser submetido à extração de um dente que vinha trazendo problemas para ele. E aí o trabalho todo de 4 anos, talvez de uma vida, foi perdido porque nem o atleta, nem a comissão técnica teve o discernimento de fazer justamente essa indicação de durante o treinamento, durante os 4 anos que precederam as Olimpíadas, fazer consultas, check-ups e prevenção. Você sabe que eu tenho a impressão que boca, Wagner, não sei o que você acha, mas é uma coisa que muita gente lembra só quando apita mesmo, né? É que nem pé, né? Que o cara corre, faz tudo e o cara não cuida do dedo, da unha. Boca é meio igual. Mas é muito vai quando dói, né? É isso mesmo. Se você prestar atenção, o que eu acompanho muito assim, dentista é caro, dentista é caro, dentista é caro. Aí, normalmente, vamos falar, eu não queria falar assim, porque ainda mais nesse momento, mas algumas pessoas vão no salão de cabeleireiro, gastam uma fortuna toda semana, e daí ele fala que o dentista é caro. É meio bizarro isso, né? Às vezes gasta R$1.000 no salão e esquece da boca, né? Porque a boca não mostra, né? Teoricamente a boca, os dentes não mostram, né? Mas tá com a boca fechada, o dente tá escondido. Principalmente aquele lá atrás, sabe, Serginho? Aquele onde quando você come aquele Big Mac que fica 3 dias ali ruminando o Big Mac. Não, mais do que isso, se tivesse o hábito de ir a cada 6 meses, a cada 1 ano, não ia ter tanta coisa pra fazer e não ia ser caro, né? É barato. Agora vai a cada 10 anos. É barato. Me fala qual dentista você tá indo, Betão? É veterinário? Se você vai a cada 6 meses, não tem muito o que fazer, meu. É uma limpeza, um negocinho ali rapidinho, agora, se você nunca vai, quando você vai, aí tem um monte de coisa pra fazer, né? Eu não sei você, viu? Mas a cada 6 meses eu vou lá, tem umas 8 obturações pra fazer. O negócio é louco, viu? É brabo mesmo. Tem alguma coisa errada aí, então. Sacanagem. Tem que escovar, viu, Vaguinho? É bom. Tem essa premissa aí. Vou fazer igual eu faço com meus filhos aqui, vou colocar o relógio. Só pode parar de escovar quando apitar o relógio. Dentro do tema boca, né, falando de saúde, eu tive um episódio de boca que eu tava tendo muita lesão do lado direito na panturrilha, muito louco isso. E aí eu fui num quiropata e o cara começou a mexer, não tô falando de odontologia, mas ele começou a mexer na minha boca, instalar meus dentes, e ele me falou que grande parte da minha lesão vinha porque eu não conseguia apoiar os dentes do lado direito aqui. Então eu corria fechando a mão para dar o suporte
a hora que o cara realinhou todo o meu maxilar aqui, as lesões pararam, é uma coisa maluca, assim, o quanto... A gente tá falando de saúde bucal, tudo isso, mas também o quanto a nossa boca, ela influencia não só na questão de saúde, mas a gente sabe que os dentes são ossos, né? E osso a gente tem no corpo inteiro. Então, se você falar osso e músculo, mas para os quiropatas, né, eles falam que a grande estrutura do corpo são os ossos. Então, eles contam os dentes como estrutura do teu corpo também. Se você tem um mau apoio na tua parte dos teus dentes, provavelmente isso vai prejudicar alguma coisa, a outra parte do teu corpo. É uma loucura. Não, a gente tava falando de check-up, né, da importância, todo ano tem que fazer o check-up de saúde e tal. E a gente falou, eu vou no dentista há muito tempo, o Vagnão vai a cada tanto, o Serginho vai a cada tanto. Qual seria o ideal de uma rotina para ir no dentista, um atleta ou uma pessoa? Quantas vezes a pessoa tem? Com que frequência tem que ser feito isso? E o que é feito? Quais são os exames ou o que é avaliado numa sessão dessa, por exemplo? Então, Beto, essa é uma pergunta bem relativa, assim, né? O ideal seria pelo menos uma vez ao ano dar uma geral, ver o que está acontecendo, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que tem tendência à doença de gengiva, por exemplo, é uma pessoa que tem que estar no mínimo a cada 6 meses, às vezes a cada 4 meses no dentista, porque é um problema regra, né? Que tem evolução, é um problema que tem evolução muito rápida. Geralmente de uma semana para outra já tem muita contaminação de volta na boca. Então, essa é uma pessoa que tem que estar muito no dentista. Isso vai melhorando ao longo do tempo, mas como é uma questão de colonização bacteriana, ou seja, são bactérias que estão morando lá na sua boca e elas vão morar lá para sempre, a gente tem que reduzir a chance dessas bactérias se reproduzirem e fazerem estrago, né? E a gente faz isso, claro, melhorando a higiene bucal, mas também fazendo a instrumentação odontológica ali mesmo, da remoção mecânica dos fatores de retenção. Mas o ideal mesmo seria pelo menos uma vez por ano para que possa ser determinada essa frequência de visitas. E Marcela, eu tô com uma dúvida aqui agora que me veio. Cada atleta, cada ser, ele é diferente. Em termos de treinamento, em termos de volume, intensidade, em termos de absorção, de responder mais ou menos aos treinos. Quando a gente fala de sensibilidade e doenças bucais, eu tenho isso também, ou seja, eu posso ter um atleta com mais acometimento do que o outro, e são bactérias diferentes que você fala, putz, isso aqui é novo e eu não consigo tratar, ou não? Existe aí como eu poderia falar, uma cepa, basicamente, que compõe ali nossa saúde bucal, né, e que é fácil de tratar uma vez que você detecta esse atleta com possível problema. E esses problemas, como isso realmente impacta na performance, você acredita? Então, assim, a nossa microbiota, nosso biofilme, que se fala mais flora bacteriana, né, nosso biofilme, que é são vivos, né, ele vai se formando ao longo da nossa vida. Isso se forma inicialmente numa janela que a gente chama de janela de infectividade, que é você que tem filho pequeno, presta atenção, dos 2 aos 5 anos. Então, se durante essa fase é feito um bom controle da higiene da boca, as bactérias que já estão lá e elas estão no nosso corpo todo, tendem a se reproduzir menos e a colonizar menos a cavidade bucal. Então, uma criança que não tem cárie dos 2 aos 5 anos, ela provavelmente não vai ter cárie pro resto da vida. Existem algumas doenças, como a doença de gengiva. Que coisa horrível, né? Uma criança que não tem cárie, pelo amor de Deus, não dá graça. A criança não viveu, não cresceu, não brincou na rua. Ô, Beto, isso não dá, pô. A criança não pode ter cárie mais. Esse novo tá muito diferente pra nós, né? Chato isso, né? Não tem história pra contar, não teve cárie, não tem história pra contar, né? Mas, enfim. E aí... Você imagina eu, com 11 anos... 10 anos, com os 3 dentes da frente quebrados aqui, ó. Cheio de cárie. Aparelho. E aí eu tinha que fazer com uma seringa, jogar água no meio pra limpar. Você acha que eu tive pouca cárie ou muita nesse período? Nossa, porque você acha que eu fazia quantas vezes por dia isso? Minha mãe falava, você limpou? Limpei, mãe. Uhum. Só quando ela já que, quase me colocar minha cabeça no meio dos joelhos e ela limpar pra fazer. Acho que eu tive umas 14 cáries nesse período. Assim. Foi o único período que eu tive cárie, aliás, na vida. Mas eu tive um monte, cara. Nossa. Então, porque tava com a mecânica, da desorganização mecânica comprometida, né?
E aí, tem algumas bactérias e algumas doenças bucais que têm fator genético ali relacionado. Então, alguns problemas de gengiva podem ter uma carga genética. Então, infelizmente, você está fadado a ter este problema. Por isso, você precisa ter mais frequência de visitas ao dentista. No caso do atleta, falando principalmente do nosso caso, né, de atletas de endurance, a gente tem que pensar em algumas coisas básicas, né? Então, o alto consumo de carboidrato que a gente faz, não só durante os treinos, mas na grande maioria das refeições. O consumo de bebidas isotônicas, muitas vezes, de bebidas com cafeína, tudo isso altera o pH da boca, o pH da saliva. E durante a prática de esporte, por exemplo, sei lá, você está fazendo uma corrida longa e você vai precisar tomar o seu carbogel. A gente tem umas expressões muito lindas, né? Pelo menos no triatlon e na corrida, quando a gente faz uns treinos de intensidade. Então, nossa, deu teto preto, tela azul, terminei babando grosso. Esse negócio de babar grosso é verdade, né? Fica difícil de engolir a saliva. Isso acontece porque quando a gente está praticando atividade física de maior intensidade, o fluxo salivar ele diminui e a saliva fica de consistência mais viscosa. Então, fica mais difícil a gente conseguir lubrificar as mucosas e os dentes. Somado a isso, a gente ainda está fazendo a respiração mais bucal do que nasal, então a boca fica ainda mais seca. E aí, ainda em cima disso, a gente vai lá e manda bala no carboidrato pegajoso. Então, como o Serginho mesmo falou, isso vai se depositando sobre a superfície dos dentes. Aí tem a tal da alteração do pH e isso favorece muito a proliferação das bactérias e das doenças, como a doença cárie, e da degeneração, do desgaste da superfície dental, que são as tais dos desgastes dentais que a gente tem, que não são traumáticas, né? Que são das superfícies externas dos dentes. E só com escovação a gente consegue resolver isso? Uma boa escovação e fio dental, Marcela? A escovação eficiente, ela vai reduzir a capacidade da bactéria de se agregar, né? De fazer porque a bactéria, para causar um problema, uma bactéria sozinha não causa problema, elas têm que estar juntas, de mãos dadas, todas unidas venceremos. Então, se a gente desorganiza essa placa com a escovação, a gente reduz a capacidade dessas bactérias de causarem problemas. Mas tem algumas outras dicas aí que a gente parecem bestas, mas que a gente pode seguir. Então, toda vez que você tiver durante lá o seu longo de bike ou o seu longo de corrida e você for fazer o uso de um carbo, por exemplo, terminou de tomar o gel, de comer a sua bananinha, toma lá um golão de água pura e faz um bochecho de água pura na boca para ajudar a devolver essa lubrificação e a remover esses restos de alimento pegajoso que ficam na superfície dental. A pergunta é, eu ingiro o bochecho também, ou né? eu cuspo o bochecho? Porque se eu cuspir o bochecho e acertar no coleguinha, fica ruim, né? Aí fica a critério individual, tá? Não vou dar pitaco nessa Essa área. água até, cara, tem que engolir, porque senão, na verdade, dependendo do momento que você tá no treino, você nem consegue engolir, porque não tem muita saliva na boca, né? Então você põe uma água ali pra dar uma diluída pra engolir, né? Não tem jeito. E aí, ô Beto, você tinha lá atrás perguntado como era feita a avaliação do atleta, né? A avaliação que a gente faz no consultório, ela é bem simples, na verdade, né? Então, antes do paciente sentar na cadeira, tem ali uma conversa bem detalhada sobre o histórico de tratamentos odontológicos que esse paciente já teve, se teve muitas perdas dentais, se já teve, né, perdas dentais, se já teve cáries, se tem alguma dor ou queixa no momento, se o paciente respira bem, como que é mais ou menos a rotina de alimentação, de treino e de competição, porque como o próprio Wagner falou, os atletas eles são muito individuais, né? E uma das premissas da odontologia do esporte é justamente essa, é tratar aquele indivíduo individualmente, porque a demanda de um atleta do vôlei, por exemplo, é diferente da demanda de um atleta da luta, que é diferente de um atleta de endurance. Então eu vou ver cada um de uma forma e tentar focar o tratamento desse atleta totalmente individual para essa modalidade e o que ele pode me apresentar de problemas.
Entendi. O Beto tinha me falado que ele tem uns toques, que a gente conhece que ele tem uns toques. Que toques são esses aí, Betão? Cara, eu tenho alguns, né? Quando eu corro... Você tá de brincadeira. Quando eu corro... Vai passar o programa falando. É Beto Toque Nitrine, né? Eu vou te falar os que tem relação com os dentes, só. Quando eu corro, além de correr batucando os dedos assim nessa sequência, obrigatoriamente, do dedão pro dedinho, eu corro batendo os dentes do fundo no ritmo da música que eu tô ouvindo ou na cadência do que eu tô correndo. Sempre. Não tem jeito. E às vezes, quando o treino fica muito forte... Beto. Não, olha o gasto de energia, Wagner. Como é que você não troca isso? Tá explicado o sub-11 dele. Tá explicado. E quando o treino tá muito forte, no meio do treino eu raspo a mandíbula. Entro num prognatismo assim e raspo os dentes da frente também. Isso aí são os toques que eu tenho. E aí eu queria saber, cara, que hábitos que a gente tem, além desses que eu tenho já, né, que podem prejudicar os dentes. Se é que tem mais hábitos ruins, né? Você sabe, antes de você responder, Marcelinha, eu fico pensando, o Beto, com 65 anos, você encontra ele no parque, assim, meio banguelo. Que foi? Raspei os dentes, tô no longo agora. Ô, Betão, não vai dar isso certo, velho. Não tem chance de dar certo isso. Cheio de calo na ponta do dedo e sem dente, né? Cara, é uma coisa que se eu não ficar prestando atenção pra não fazer, quando eu presto atenção, eu tô fazendo. Entendeu? É uma coisa muito... É inconsciente, total inconsciente. Meu dedo, assim, é uma coisa que, na verdade, quem reparou isso foi um amigo meu correndo comigo e falou, por que você faz isso com o dedo? E eu nem sabia que eu fazia. E aí depois eu comecei a reparar que eu faço sempre, quando eu tô no treino longo, entendeu? Então é engraçado. Eu já vi velhinho cuidando de planta de manhã cedo, viu? Agora correr com esse monte de toque que você tem é a primeira vez. Ô Beto, eu vou usar os teus, entre aspas, toques como guia para responder essa pergunta, tá? Então, primeiro, esses teus hábitos podem ser altamente deletérios, altamente prejudiciais. Principalmente considerando a frequência, né? Se você me falasse que você corre uma vez por mês durante 30 minutos fazendo isso, eu ia te falar, tá bom, ignora, segue o jogo, né? Mas acho que não é bem o caso. Imagino que você faça isso pelo menos uma vez por semana, por aí no mínimo 1 hora, né? E provavelmente você tem outros hábitos durante outros gestos esportivos. Talvez durante o pedal você tenha algum hábito semelhante. Então, quando a gente fala de hábitos, de vícios, de toques e de hábitos parafuncionais, que a gente chama, a gente tem que principalmente pensar nesse fator, né? A frequência e a intensidade desses hábitos. No teu caso, os teus hábitos, eles podem ser ruins tanto para a estrutura dos dentes em si, quanto para a articulação e para a musculatura tanto da face quanto da cabeça e do pescoço. Tem 1 semana, 2 semanas mais ou menos, eu fiz uma sequência de posts no Instagram falando sobre mais ou menos esse assunto, né? Na verdade, eu fiz falando sobre bruxismo, eu dei... Esse nome não existe, essa denominação não existe, mas eu falei como se fosse bruxismo do esporte, né? Mas falando sobre isso, sobre o potencial que esses hábitos têm, tanto para causar problemas na estrutura do dente como nos anexos ali. Então, quando eu falo de estrutura do dente, eu estou falando de desgastes das facetas dos dentes que tem contato um dente com o outro, né? Porque é um trauma repetido, por mais que o dente seja uma estrutura de dureza altíssima, ele tem uma dureza muito maior do que a do osso, se é um trauma repetido, ele vai gerar desgaste. Isso somado àquilo que a gente estava falando, de durante a prática esportiva, a gente ter um fluxo salivar reduzido, ter alteração do pH da boca, essa capacidade de desgaste, digamos assim, esse potencial para desgaste, fica ainda maior. Então, desde esses desgastes das faces dos dentes até trincas e fraturas dos dentes. Então, para vocês terem ideia, umas 2 ou 3 semanas atrás, acho que logo que eu fiz esses posts, uma pessoa entrou em contato comigo, me mandou um direct, uma moça, falando que ela praticava ciclismo e corrida, e que ela estava pensando seriamente em abandonar o esporte porque ela tinha perdido um dente por trauma dental durante a prática de esporte. Ela estava desolada
e queria saber se eu podia fazer alguma coisa a respeito para ajudar. E a gente vai colocar um protetor bucal nela para, durante a prática esportiva, proteger a superfície dos dentes. Então, isso é uma opção. Se a gente não consegue cessar o hábito, a gente tenta, da melhor forma possível, proteger as estruturas de dente, músculo e articulação deste hábito. Queria saber o seguinte, treinar ciclismo com protetor bucal, vale? Tem algum impacto em termos de respiração ou depois que eu estou adaptado isso seria normal? O protetor bucal, ele não pode te atrapalhar, de jeito nenhum, né? Ele tem que estar lá meio que inerte, você não pode ter nenhum desconforto com ele. Se ele vai melhorar a tua capacidade respiratória, aí a gente já entra em outra celeuma, digamos assim, porque a intenção do protetor bucal não é protruir mandíbula, não é aumentar a via aérea, nada desse tipo. É só proteger as estruturas dentais e os pilares de força, de distribuição de força da face, né? O protetor é aquele que usa em boxe mesmo, de luta, é isso? Isso, semelhante àquilo. Pode fazer um TT desse, Wagner, o que você acha? Pode, vamos verde. fazer. Um verde? Com o TT aqui na frente, assim, ó, dos dentes. Não, mas porque é o seguinte, uma queda de ciclismo, muitas vezes eu posso ter um prejuízo grande aí e perder os dentes, né? A pergunta era assim, pô, será que esse protetor pode me ajudar? Se ele pode me ajudar na queda, ele poderia me prejudicar em algum termos de respiração? Porque uma coisa é você fazer um treino longo, outra coisa é você fazer um treino intervalado, um treino de alta intensidade com protetor bucal. Ou seja, eu não sei, porque a gente sabe que qualquer cano, você sabe melhor do que isso, eu tenho qualquer obstrução que eu tenho uma obstrução elevada à quarta potência, porque é um raio, né? Então, assim, será que qualquer obstrução, e me veio isso agora, nem tá aqui no nosso... E será que isso não poderia me levar também aí uma dificuldade na respiração? Não sei. Com certeza, né? Exclamação. Se, por exemplo, o otorrino outro dia me falou adenoide, septo já faz diferença, imagina você enfiar um negócio desse na boca e ficar com a boca fechada aí. Essa é a pergunta. E uma outra coisa que me falavam também antigamente, era o seguinte, poxa, quebrou os dentes, caiu, tá vendo os dentes, pega o dente e leva pro dentista imediatamente pra ele colocar de volta. É isso mesmo? Eu vou responder de trás pra frente, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. Se você teve uma avulsão, né, que é quando o dente sai todinho, caça o dente, coloca ele num meio úmido, pode ser saliva. Se você não tiver como colocar no soro, por exemplo, coloca o dente dentro da boca, lava ele, né, com cuidadinho. Não esfrega o dente, só tira o que tiver de restos ali de terra, asfalto e onde quer que você tenha se acidentado, dá uma lavada assim, superficial no dente e pode colocar ele em meio salivar. Se você tiver soro, coloca no soro. Se você tiver leite, pode colocar no leite e leva para o dentista, porque algumas vezes esse dente é passível de reimplante, que a gente chama, que eu imagino que talvez tenha acontecido com o Beto. Já que ele fez uma contenção, como ele falou, né, para os dentes ficarem em posição, deve ter colocado ali uma contenção de, talvez de resina ou de metal para esses dentes ficarem em posição. O Beto tem tudo isso, tudo implante, tudo faceta, ele é todo, meu, você não viu? Você imagina o Beto Banguelo, como fica isso? Oh, meu Deus. Mas sim, e aí se você também perder um fragmento do dente, se o fragmento for, claro, se for uma lasquinha, deixa lá, porque não tem como colar, mas se for um fragmento grande, tipo, você perder metade do dente da frente, leva. Vai ser provisório, isso não vai ficar para sempre, mas pelo menos ali de saída dá pra a gente fazer algum procedimento restaurador com o pedaço do dente, para depois você fazer uma reabilitação necessária. O meu como foi perdido na água, teve que ser refeito. É uma lasca, o meu tem uma diagonal, assim, um pedacinho, mas teve que fazer. E aí, posso voltar no protetor bucal? Então, como eu tinha dito, a intenção do protetor bucal é que ele não te atrapalhe em nada, né? Então, se o protetor tá te atrapalhando a performance, ele tá errado. Por isso que é importante, quando a gente fala de protetor bucal, fazer o protetor individualizado, personalizado, que é aquele que você faz na cadeira do dentista. Aquele que você compra na Decathlon, que você esquenta e morde, provavelmente ele vai ficar desadaptado, pode machucar a tua gengiva, e esse sim, talvez te cause dificuldade de respirar, dificuldade de tomar água, todas essas coisas.
existe uma tendência, não sei se vocês assistem NBA, mas existe uma tendência agora, vindo dos esportes de luta e do levantamento de peso, onde os atletas já usam os protetores bucais há mais tempo, mas vindo para os esportes coletivos, né? Então, no basquete, no handball, principalmente esporte de contato, de fazer uso do protetor bucal, e eu acredito que isso vai ser uma tendência que vai se expandir para outros esportes. Então, no ciclismo, por exemplo, que a gente tem necessariamente que usar equipamento de proteção individual, como capacete, deveríamos todos usar óculos, talvez o protetor bucal venha a ser algo que a gente comece a ver cada vez mais presente, mas desde que ele seja confeccionado de forma adequada e não te atrapalhe. Então, quando você está com um protetor bucal bem feito, você consegue conversar sem ficar falando com aquela parte sem estar com uma batata na boca, por exemplo, né? Então, ele não pode te atrapalhar em nada. Se ele tá te atrapalhando, ele tá errado. Acho que tem muito do hábito também, né? Quando eu quebrei os meus dentes, eu jogava basquete na adolescência, né? Então, o meu dentista fez pra mim um protetor que eu tinha que usar quando eu jogava. Mas era assim, durante o jogo não, mas quando eu saía do jogo, uma pausa até, alguma coisa pra falar, eu tinha que tirar pra falar, porque era ruim de falar, mas isso eu com 11 anos faz algum tempo já, né? Então, acredito que hoje deve ter melhorado, mas depois de um tempo você acostuma, mesmo ele sendo ruim como ele era, você acostuma depois, você respira normal, você joga normal, não tem uma alteração assim, né? Marcela, existe alguma relação da oclusão com a respiração ou postura do atleta? E isso pode afetar o desempenho de alguma forma? Eu quero saber o que é oclusão. Me explique a oclusão. Então. Essa pergunta tem mais de uma resposta. Primeiro, a oclusão é o contato entre os dentes da maxila, que é a parte de cima, com a mandíbula, que é a parte de baixo, né? E aí o Serginho tinha até comentado que ele passou um tempo atrás num quiropata, que mexeu na região da mandíbula, que falou do encaixe dos dentes. Existe uma relação, sim, da posição dos maxilares com a postura, né? Existe digamos assim, um ramo de profissionais da odontologia de esporte, do esporte, que trabalha com o que eles chamam de placas otimizadoras, que é um dispositivo intrabucal, que não é um protetor bucal, ele é diferente, que eles alegam que de alguma forma vai reposicionar a mandíbula, que é a parte móvel, né, a parte de baixo, fazendo com que isso corrija a posição do resto do corpo, das outras articulações, evite lesões e aumente, de alguma forma, a potência muscular e o desempenho. Não existem grandes comprovações científicas com estudos longitudinais e grandes N's a respeito desse assunto. E em sendo atleta amadora, eu sei o quanto é delicado você falar sobre performance para um atleta ou para uma pessoa que pratica esportes e leva a sério, né? Então, eu, Marcela, pessoalmente, não vendo esse tipo de proposta para os meus atletas, né? Eu acho que ainda precisa de muita pesquisa, de muito mais publicação, de muito mais acompanhamento, porque o que eu tenho de resposta quando eu questiono esses profissionais nos congressos ou nos simpósios é tipo assim, então tá bom, mas me fala aí quais foram os resultados que você obteve, porque eu trabalho com médico, fisiologista, fisioterapeuta que espera algum resultado de mim. Então, se você não tem esses dados para me passar, eu também não vou repassar para o meu atleta, né? Então, você prometer performance e não poder cumprir é a mesma coisa que você prometer a meu ver, né? Uma promoção para um funcionário numa empresa e não dá a promoção, né? Agora, por outro lado, cientificamente falando, existe sim essa relação entre a respiração, a postura e aí sim o desempenho do atleta. E isso é uma parte que eu gosto bastante de falar. Antes eu vou perguntar um negócio para vocês, para responder isso. Quando vocês estão fazendo atividade física, vocês respiram mais pelo nariz ou pela boca? Vocês querem que eu responda ou não? Só na natação, sim, né? Vou deixar os atletas responderem. Mas pelo nariz, né? Normalmente pelo nariz. Imagina, nem pensar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Eu tenho um problema, né, de septo, não sei o quê. Eu respiro pelos dois ao mesmo tempo. Puta, direto. Pra tudo. E o Beto, respira? Não, eu corro sem respirar, Wagner. Eu esqueço. Ele corre em apneia. Corro em apneia. Não, eu perguntei isso porque não sei se vocês já tiveram a maravilhosa oportunidade de treinar de nariz entupido.
Ó, eu desde que agora a gente tá nasci- treinando de máscara, que também é outra forma de ver se você respira ou não, Eu né? Que é desde que insuportável nasci- treinar de máscara. Eu, desde que nasci, tenho meu nariz entupido, corro, sou respirador bucal, É. tá certo? E se E alimentar com o nariz entupido correndo é massa. É uma delícia, não é? não é, mas você se acostuma, como tudo nessa vida, né? Exato, Não tem jeito. Eu deveria fazer algumas cirurgias aí pra poder consertar algumas coisas, mas... Tem pouco eu acho otorrino que você se conhece, adapta. né? Eu não conheço nenhum otorrino, eu tô atrás de... Então, essa é uma das questões principais quando a gente fala de respiração, né? Então tem vários não, mas tem alguns artigos publicados que fazem o estudo comparativo da respiração puramente nasal, puramente bucal e bucal nasal no desempenho. E aí eles avaliaram alguns parâmetros como frequência cardíaca, limiar de lactato e acho que VO2. E não teve diferença, relevância estatística a diferença, mas em nenhum desses trabalhos foi avaliada a percepção do atleta, que, a meu ver, é um parâmetro bastante importante justamente por causa disso que eu perguntei para vocês. Eu acho muito difícil você estar lá fazendo uma corrida longa, por exemplo, você já tá com a boca seca, você tem o gel gruda em tudo quando você vai colocar ele para dentro e ainda por cima você não consegue respirar pelo nariz para te ajudar a deglutir, né? Então, nesse sentido, eu acho que a respiração pode atrapalhar ou ajudar bastante. A minha primeira especialidade, como vocês disseram lá na introdução, é a cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia da boca e da face. E trata das deformidades dessa região, né? Só nome simples aqui para você, trata das deformidades dentofaciais. Essas deformidades, elas geralmente aparecem durante o desenvolvimento da criança, então durante o crescimento. E aí uma criança que ou por ter uma adenoide muito grande, ou por ter um desvio de septo, ou por ter, enfim, N complicações mecânicas que não permitam uma respiração adequada pelo nariz, vão se desenvolver ou vão ter a parte média da face, aqui da região do nariz e da maxila, que é a parte de cima da boca, hipodesenvolvida, então menos desenvolvida. E essas crianças têm uma tendência a, para sempre, terem uma respiração menos eficiente, né? E aí são crianças que acabam sendo levadas pelos pais para natação, que não é algo ruim, mas, aliás, que é muito bom, mas que se tivesse sido feito, ou se for feito um diagnóstico mais precoce dessas condições, pode ter uma intervenção da parte odontológica com alguns aparelhos, aqueles aparelhos tipo, sei lá, um exemplo besta, mas o freio de burro não é exatamente esse, mas as mentoneiras, aqueles aparelhos extraorais e até aparelhos intrabucais que vão ajudar a desenvolver as estruturas que vão possibilitar uma melhor respiração. Mas a pergunta principal é o seguinte: não foi feito nada disso na infância. Eu já tenho um adulto com respiração bucal. Esse é o grande ponto. O quanto isso interfere ou não. Por exemplo, eu entendo que respirar só pelo nariz não é o correto. Respirar nariz e boca seria o correto, porque eu tenho uma área de captação maior, e é tudo que eu preciso. Mas se eu tenho alguma deficiência grande em termos nasais, né, como desvio de septo importante, a ponto de prejudicar, e eu respirar só pela boca, o quanto isso realmente prejudica, ou o meu atleta, uma vez que já respira pela boca, está todo o seu organismo já preparado para absorver a quantidade de oxigênio que ele consegue captar só pela boca. Ou seja, uma coisa é você falar em captação, outra coisa é você falar em todo o maquinário de transporte e produção de energia através dos mecanismos. Então, assim, será que esse mecanismo não acaba sendo mais desenvolvido devido a essa menor oferta? Então, eu não saberia te dizer isso com bases científicas de minha autoria, né? Mas é o que eu falei, esses artigos nos quais eles avaliaram esses parâmetros mais específicos, né, como frequência, limiar, VO2, mostram que provavelmente esses atletas têm já uma adaptação e que uma respiração não se difere da outra. Mas eu tenho 2 exemplos de atletas que tem, né, ainda, um deles ainda tem dificuldade de respirar pelo nariz por deficiência do crescimento da maxila, ou seja, uma maxila que ficou pequena, o céu da boca fica muito alto e isso acaba diminuindo a cavidade nasal e piorando a passagem de ar, né?
Um deles, não sei se vocês acompanham o surf, mas é um atleta do surf brasileiro que chama Miguel Pupo. Ele é do Brazilian Storm, né? Que são esses vários atletas aí do surf. Que tá com aparelho, se não me engano, agora, inclusive. Ou então, tava. O Miguel fez uma cirurgia, que é uma que a gente chama de expansão de maxila, que ele foi avaliado muito bem por um médico, um otorrino, que detectou essa deficiência da maxila e encaminhou ele para um cirurgião bucomaxilo que fez essa cirurgia de expansão. E ele relata, né? Ele relatou que depois dessa cirurgia ele se sentiu muito melhor durante os treinos. Então ele sentiu que o desempenho dele melhorou muito. Então talvez, se você for avaliar lá os limiares, essas coisas todas, não tenha tido grande alteração, mas a percepção do atleta mudou. E eu tenho um atleta de vôlei que é campeão olímpico, cara super consagrado, e ele tem essa discrepância. Então ele tem a maxila muito menor do que a mandíbula, e ele sente essa dificuldade. Ele já tá com uma idade um pouco mais avançada pro vôlei, né? Ele tem 36 anos, mas ele... Serginho tá morto, Beto enterrado. Nossa, mas pro esporte... Não vamos entrar nessa seara, Wagner. É por isso que eu falo, não pratique vôlei, vai fazer triatlo que você vai praticar a vida toda. Isso. E com essas informações extremamente importantes, agora eu quero saber o seguinte, Marcela. Você respira pela boca ou pelo nariz? Eu tenho respiração nasal bucal. Sensacional. Então agora vamos fazer o nosso momento Roda Presa, onde o nosso convidado conta algum mico, alguma gafe, alguma coisa bem terrível, tá bom? Que você passou em algum treino ou prova e abre o coraçãozinho aqui pra gente, mais coração peludo que eu sei que você tem. Olha, o meu começo todo no triatlon foi uma roda presa, assim, sabe? Muito honestamente, eu não sabia andar de bicicleta, não é charme, eu realmente tinha muita dificuldade e eu decidi que eu ia aprender a andar de bicicleta numa TT. Então vocês imaginam quantas vezes eu caí. No meu joelho direito tem um calo de tanto que eu caí em cima deste joelho, porque eu caía parada, né? Então eu chegava e caía, pá! Já não sentia mais. E aí, na minha primeira prova de triatlon, que eu fiz com 15 dias de bike, eu fiz de tênis, obviamente. Quem deixou você fazer isso? Não precisa contar, vai, sério. Com uma bike emprestada, eu nadei lá do jeito que eu consegui, com uma roupa de borracha de manga que não era minha. Eu quase achei que eu ia morrer afogada na prova, porque eu não conseguia mais bater o braço, bater a perna. Aí consegui, cheguei, né? Tô viva, tirei a roupa, fui pedalar. E aí, quando eu saí pra correr sem o número. E eu só percebi que eu tava sem o número depois de 1 quilômetro. O que eu depois fiz? Do retorno dos 10. Não, depois do primeiro quilômetro. Aí eu comecei a perguntar pras pessoas que estavam passando por mim. A gente vai passar de novo pela transição? A gente vai passar de novo pela transição? E todo mundo me olhava e falava, né, o que essa garota tá perguntando? Bom, sei dizer que eu voltei 1 quilômetro pra trás, peguei de novo meu número, saí pra correr 1 quilômetro a mais, mas terminei lá a prova. O que é o mais importante, né? O que é o mais importante. E agora vamos fechar então com o nosso quadro Sessão Recovery, onde compartilhamos dicas de filme, livros, séries, etc. para os amantes do esporte, que vocês podem conferir também essas dicas no nosso Insta, @cafécomtri. Serginho, o que você tem para nós aí hoje? Hoje eu tenho o The Playbook. De novo? É a sexta vez que vocês falam desse gordinho. Dá um Google aí, vai, gordinho. Eu falei do Playbook já? É a 4ª vez. É mesmo? Não, acho que o Serginho não. Acho que alguém falou, mas não foi o Serginho, não. Então tá, então eu vou te dar esse boi, gordinho. Não falei do Playbook, não. Que é a série onde os técnicos, né, que são os grandes técnicos, eles revelam os segredos e as regras pessoais para o sucesso deles tanto no treinamento quanto na vida. Mas e na experiência com os atletas, é bem legal mesmo. Eu não tinha falado do Playbook, não. Você que repete, a Erika que repete direto aqui. A Erika que repete? Não fala dela não, hein? E você, Betão? Bom, eu vou sair um pouco dos livros hoje, vou indicar uma série, na verdade é uma série de entrevistas do David Letterman no Netflix. Ah, muito legal. Que chama My Next Guest Needs No Introduction. E eu queria indicar especialmente a entrevista dele com o Barack Obama, que eu acho que é uma entrevista sensacional. Eu acho o Barack Obama o maior líder da minha geração, então acho que vale a pena ouvir.
Muito legal essa entrevista. Sensacional. Eu hoje também vou sair um pouquinho, vou indicar uma série que eu tenho me prendido um pouco nas madrugadas, enquanto fazemos o aleitamento do pequeno Noah, que chama-se 100 Dias Enamorados. É muito legal, é uma série... é muito legal, eu dou várias risadas com eles. É uma história extremamente divertida, leve, e, poxa, eu tô curtindo bastante. Quem quiser, depois a gente vai deixar lá na página para vocês. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Queria agradecer muito a Marcela pelo tempo. A Marcela não tem uma indicação aí, Marcela? Que você quer dar normalmente o convidado não tem indicação, né, Betão? Mas você tem alguma indicação, Marcelona? Eu tô assistindo... É um esporte olímpico, hein? Eu tô assistindo aquele O Gambito da Rainha, que é sobre xadrez. Esporte olímpico, xadrez. Então muito legal. Muito legal. Pena que ela morre no final. Opa, desculpa, não. Aí eu tenho uma indicação de livro que é filme também, que também não é exatamente sobre esporte, mas é Invencível, que é a história do Luiz Zamperini, que ele é um adolescente rebelde, e aí ele acaba descobrindo o atletismo e participa das Olimpíadas de Berlim em 36, e aí ele acaba se alistando e participa da Segunda Guerra Mundial, e aí a história é sobre este evento aí. Sensacional, sensacional. Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado a todos. Sigam-nos no nosso Instagram. O Insta é @Café com Triatlon. E siga também o Café com Tri no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Vagnão. Tchau, turma. Obrigada. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.